Oi gente, tudo bem de novo? Aqui é o Kenzo, bem-vindo a mais um vídeo do Psicossurto. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente escolheu para abordar em pesquisa, que foi psicanálise e narcisismo, reflexos psicológicos de uma mãe narcisista. E para esse vídeo nós vamos ter mais duas pessoas junto comigo, que vai ser a Jéssica e a Nicole. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Para a gente introduzir o tema dessa pesquisa, a gente começou com o seguinte questionamento: quais os impactos psicológicos uma mãe narcisista pode causar no desenvolvimento do seu filho? Como esses impactos podem afetar o sujeito de um progenitor com essa perturbação mental? A gente espera que a maternidade ela seja um período onde a mãe ou o cuidador ele exerça a parentalidade de modo com que seus filhos se desenvolvam adequadamente, porém nem sempre isso ocorre. De acordo com o Zamberlan, os primeiros anos de convivência na relação entre mãe e bebê envolvem um sistema complexo, mas de extrema importância para a construção dessa relação. Ele afirma que para o Winnicott, a self é construída considerando as necessidades físicas do bebê, mas também as necessidades psíquicas, que devem ser atendidas por uma mãe suficientemente boa. Dentre todas as situações que podem afetar o desenvolvimento de um indivíduo, buscamos justamente analisar o narcisismo materno, conforme as bases teóricas psicanalíticas. Para iniciarmos, precisamos entender sobre o narcisismo. Afinal, o que é narcisismo? Narcisismo é um conceito da psicanálise que define um indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. O narcisismo teve origem na mitologia grega através do mito de Narciso, um jovem nascido da Boécia, extremamente atraente. Despertava atenção por onde passava, desde mulheres a homens, mas era arrogante e orgulhoso. Devido à sua arrogância, foi condenado por uma maldição e não poderia mais admirar a beleza de seu rosto. Ao ver seu reflexo no lago, se apaixonou por si mesmo e acabou se afogando. Não estava apaixonado por quem ele realmente era, mas sim pela imagem dele que viu refletida. De forma resumida, o narcisismo diz respeito ao egocentrismo e vaidade. Apresentam várias combinações de ambição intensa, fantasias de grandeza, sentimentos de inferioridade e excessiva dependência da admiração e aprovação externas. Também há características em sua opinião, a incerteza crônica e a insatisfação consigo mesmo, a manipulação e a desumanidade consciente ou inconsciente em relação aos outros. Então, gente, o conceito de narcisismo ele foi introduzido na psicanálise por Freud no final do século XIX. Que, segundo ele, o narcisismo representa o estado de amor a si próprio de uma forma exagerada, só que ela não é considerada uma perversão, e sim um complexo libidinal do egoísmo, do instinto de autoconservação, do qual justificadamente atribuímos uma porção a cada ser vivo. Então, para isso, Freud dividiu o narcisismo em dois segmentos. Então, a gente tem o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Então, o narcisismo primário, ele refere-se ao estágio precoce da criação do ego, que é necessário para o desenvolvimento humano, e a fase em que a criança ela desenvolve o instinto de proteção de si mesmo, que ocorre a concentração da libido para o eu, nutrindo assim a libido nela mesma e não nos outros objetos. Já o narcisismo secundário, a gente utiliza os pais como instrumento de satisfação do próprio narcisismo, ou seja, a libido ela deixa de ser concentrada em si mesma e ela passa a ser direcionada aos outros objetos. E é no narcisismo secundário que a gente tem que ficar de olho porque pode surgir a patologia. O Manual Diagnóstico de Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM que a gente conhece, ele explica que a característica essencial do transtorno de personalidade narcisista é um padrão difuso de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. A Associação Americana de Psiquiatria, ou APA, ela classifica os transtornos da personalidade narcisista utilizando os seguintes critérios. Então, o sujeito ele tem uma sensação grandiosa da própria importância de si mesmo, então ele vai sempre exagerar conquistas e talentos, e ele sempre vai esperar ser reconhecido como superior. Ele é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza, o amor ideal. Ele acredita ser especial e único, e que ele pode ser somente compreendido ou associado por outras pessoas que tenham condições elevadas. Ele demanda uma admiração excessiva, ele apresenta o sentimento de possuir direitos, ele é explorador em relações interpessoais, então ele tira vantagem de outro para atingir os próprios fins. Ele carece de empatia, então ele reluta em reconhecer ou identificar com o sentimento e a necessidade dos outros. Ele é frequentemente invejoso em relação aos outros, ou ele acredita que os outros invejam ele, e ele demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes.
De acordo com o DSM, as estimativas de prevalência do transtorno de personalidade narcisista varia de 0 a 6,2% em amostras de comunidade. Em decorrer disso, a gente tem as consequências de uma mãe narcisista, que se a gente for parar para pensar aqui. Depois que a gente vê as características de transtorno de personalidade narcisista feita pela Associação Americana de Psiquiatria, torna-se visível então a relação possessiva dos pais com os filhos e os danos que podem causar na relação entre eles pelo excesso de controle com ameaças, abusos emocionais e até mesmo físicos, né? E por essa necessidade de controle extrema, se a mãe narcisista começa a notar que o filho começa a buscar autonomia, ela se sente muito ameaçada porque tecnicamente ela vai deixar de ser o centro da vida do filho e como consequência disso tudo pode aumentar a gravidade de uma relação ainda mais tóxica e manipuladora. A gente vai mostrar um vídeo rapidinho que foi editado e cortado de uma reportagem do Fantástico que mostra um pouco sobre os filhos que têm mães narcisistas e mostra um pouco a relação entre eles para vocês terem uma noção. Dá uma olhadinha aí. Era para ter sido o primeiro grande amor, mas o relacionamento não deu certo. Ela veio sempre um lado negativo em tudo. Nunca me fez carinho, nunca me botou pra dormir, nunca teve afeto com ela. Essas mulheres estão falando sobre as próprias mães. Você não entende, assim, porque minha mãe tem tanto ódio de mim, o que eu fiz? Eu não consigo ter nenhuma lembrança boa. Você acha que sua mãe ama você? Não. Você ama sua mãe? Não. Conhecemos as três num grupo, numa rede social. Contam que ali se identificaram e encontraram ali possíveis explicações para o comportamento agressivo das mães. Vocês não foram planejadas, eu não gosto de vocês, eu queria ter abortado vocês. Ela diz que engravidou porque o meu pai ainda não tinha filhos e ele queria muito uma menina, que por ela eu não tinha nascido. Eu já fui diversas vezes taxada de mentirosa e de filha ingrata porque eu não poderia falar mal da minha mãe. Aos 38 anos, casada, essa mulher conta que sempre sofreu humilhações da mãe. Atualmente, ela se trata de um câncer, mas a mãe não acredita. Diz que a filha só está querendo chamar a atenção. Tudo bem, eu tenho amigos, tudo bem, eu tenho marido, filha, mas é a minha mãe. Dá pra ver que você ainda sofre muito com isso. Demais, demais. Porque tudo que eu queria era ela. E por que o pai, se estiver dentro de casa, permite que isso aconteça? Ele também é manipulado pelas mentiras dessa mãe e ele se omite. Quando essa mãe tem mais de um filho ou mais de uma filha, é comum que uma das crianças seja considerada superior. Para essa, tudo. Ela é chamada de filho dourado ou filha dourada. Mas o papel dessa criança, na cena dessa família, também não é nada fácil. Porque ela não sofre com os abusos emocionais, nem com as agressões, mas ela não pode ter vontade própria. É apenas uma extensão da mãe. É meu, o filho é meu. Então ele tem que fazer aquilo que eu acho, ele tem que ter a profissão que eu quero, ele tem que pensar como eu penso. Aos 25 anos, essa jovem diz como é difícil morar com a mãe. Às vezes eu não saio do quarto. Se eu sinto que ela está transitando pela casa, eu fico com sede, eu não vou ao banheiro, tudo para não passar perto. Eu evito ao máximo. Como se fosse uma prisão? Sim. Muitas filhas descrevem também agressões físicas. Quando eu tinha uns 14 anos, eu fui tentar fazer uma denúncia na delegacia das agressões físicas que ela fazia. E a pessoa que me atendeu disse que você tem certeza que você quer denunciar sua mãe? Mas é sua mãe, né? Essa mulher de Brasília denunciou. A mãe foi enquadrada na Lei Maria da Penha. Esse áudio foi gravado durante uma das brigas. A partir de hoje, você tem inimigo. Eu sou sua inimiga, não para mim. Toda vez que você pensar em mim, você pensa o seguinte: ela vai me matar. Eu vou te matar. Eu apanhei grávida. Eu apanhei 5 dias depois que meu filho tinha nascido. E continuava apanhando. Eu não me arrependi em momento nenhum de ter feito a denúncia. Dói, mas me sinto em paz. A partir desse vídeo, o objetivo presente nesse trabalho é expressar a realidade dos atos da mãe narcisista e quais as consequências causadas em seus filhos mediante a PPN, perturbação de personalidade.
Justificativa. Com base nas reflexões citadas na introdução deste projeto, buscamos entender quais características e reflexos psicológicos uma mãe narcisista pode gerar em seu filho, segundo a psicanálise. Buscamos também sensibilizar o assunto, devido à dificuldade da sociedade em perceber que nem sempre a figura materna tende a ser responsável, amorosa, como é culturalmente relatado. Método. Partindo do tema principal, ampliou-se o horizonte de pesquisa apoiado à psicanálise, utilizando bibliografias e o DSM, realizado sob supervisão do professor Isaías Gonçalves Ferreira. A pesquisa elaborada possui caráter descritivo, que aborda através da psicanálise um tema atual e relevante, dado que com o aumento da exposição dos indivíduos através das redes sociais, torna-se um pouco mais comum a ocorrência de sintomas apresentados no critério 2 do DSM, a saber, fantasias com sucesso sem limites, desejo excessivo de poder, brilho e por ocupar uma posição de destaque, além da busca exacerbada por beleza e amor ideal. Considerações finais. Ao findar dessa pesquisa, foi perceptível identificar que a figura materna com esse tipo de transtorno mental coloca seu filho como alvo de violência psicológica, manipulando a realidade de maneira convincente com seus filhos e até mesmo com pessoas ao seu redor. As narcisistas se sentem extremamente ameaçadas ao notarem a busca pela autonomia por parte de seus filhos e logo começam a apresentar uma relação possessiva através de ameaças, abusos emocionais que causam por vezes transtorno psicopatológico como psicose, depressão, até mesmo tendências suicidas. Podemos observar que os reflexos psicológicos causados por uma mãe narcisista refletem na vida adulta de seus filhos por meio de sinais psicopatológicos vinculados a reações cognitivas, emocionais e comportamentais, como ansiedade, dificuldade da concentração, perda de memória, dificuldade para resolver problemas, ansiedade, apreensão, alteração no padrão da fala, retraimento, perda ou aumento de apetite, beber compulsivamente e alteração do funcionamento sexual. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o conteúdo de reflexos psicológicos de uma mãe narcisista. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho e de comentar aqui embaixo no vídeo se vocês gostaram, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!